palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 15, 22. Samuel disse: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura dos carneiros. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela produz vida em nós, Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, meu Pai, aonde, Senhor, a Tua palavra chegar neste momento, que o Senhor transforme o ambiente, que o Senhor tire tudo aquilo que não provenha de Ti, meu Deus, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa me usar, Senhor, da maneira que Te agrada, Senhor, que eu possa diminuir e o Senhor venha crescer. Que a palavra, Senhor, possa ir de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos, Senhor. Assim eu Te louvo nessa noite e já Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E os meus irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de obediência. Eu tenho estudado um pouquinho em casa a palavra do Senhor, né? Como de costume, mas o Senhor tem falado bastante ao meu coração sobre obediência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um rei que ele tinha tudo para dar certo, mas a desobediência dele tirou ele do caminho, desalinhou os caminhos dele e ele teve um final não muito legal. Aí hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre Saul. Então deixa a Bíblia de vocês abertas, porque a gente vai ler um pouquinho, tá bom? E o título da minha pregação eu coloquei como uma obediência superficial. E a gente vai aprender um pouquinho que Saul, no decorrer, né, do seu reinado, ele obedeceu o Senhor em algumas partes e em outras não. E a gente vai ver hoje as consequências que isso causou no reinado dele. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, deixassem a Bíblia aberta em 1 Samuel, e nós vamos começar pelo capítulo 9. Lá no capítulo 9. 1 Samuel 9. Não, desculpa, gente. 1 Samuel 10. 1. Quando Samuel unge Saul como rei de Israel. 1 Samuel 10. E diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-o e disse: faço isto porque o Senhor ungiu você para ser o líder de Israel, o seu povo. Quando você partir, vai ver 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na terra de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas já foram encontradas e que seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com a sua demora. E aí, eu estava meditando, né, nessa primeira parte, quando Samuel unge Saul. Só que um pouquinho antes, um pouquinho lá atrás, em 1 Samuel, no 8, o que aconteceu? Samuel, ele era o profeta escolhido pelo Senhor, o mensageiro do Senhor naquela época. E aí o povo daquela época estava pedindo um rei. Eles queriam ser iguais às outras nações, porque as outras nações tinham rei, mas em Israel o supremo, Deus era a supremacia, o governo do Senhor era quem reinava. E o Senhor usava os profetas naquela época para falar com o seu povo. E aí o que acontece? Lá em 1 Samuel 8, o povo começou a pedir para Samuel um rei. E olha como que o povo se direcionou a Samuel. 1 Samuel 8:5 diz assim: o povo disse a Samuel: o Senhor já está idoso e seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm um rei. Quando disseram: escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel e ele orou ao Senhor pedindo conselho. E o Senhor respondeu:
Samuel, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que eles estão rejeitando, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguido outros deuses. E agora tratam você da mesma maneira. Faça, Samuel, conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais os direitos que o rei terá sobre eles. E quando eu estava estudando a palavra, eu fiquei pensando, imaginando essa cena, né? Essa situação. E o povo pedindo para Samuel, o rei, e Samuel se sentindo rejeitado. Porque Samuel era o porta-voz do Senhor. Então, a palavra me permite conjecturar, imaginar como que Samuel se sentiu. Samuel se sentiu assim, não apto mais para desenvolver aquela função. O povo estava pedindo um rei, porque queria se igualar às outras nações. Mas antes de Samuel dar uma resposta para aquele povo, o que Samuel faz? Samuel vai orar e apresentar para o Senhor as queixas do povo de Israel, e principalmente mostrar para o Senhor como ele estava se sentindo. Porque ele estava se sentindo triste, ele estava muito chateado porque o povo estava pedindo um rei. E aí o povo mostra para eles, né, para Samuel, que ele já está idoso. Mas quando a gente vai meditar um pouquinho na história de Samuel também, a gente vê que os filhos de Samuel eram filhos que eles eram muito apegados ao dinheiro, eles eram corruptos. Então o povo estava meio inseguro de como que seria agora, que se Samuel está idoso, se um dia Samuel morrer, como que vai ser? Quem vai nos trazer a mensagem do Senhor para nós? E aí, quando eu fiquei meditando nessa palavra, estudando, eu fiquei pensando o quanto a gente é carente, necessitado de toda hora ter afirmações e de estar no controle das coisas. O povo porque queria já de imediato substituir Samuel. O Senhor nem tinha falado nada, nem tinha ordenado nada, e o povo já estava preocupado por ele estar avançado em idade. E o povo já estava apresentando as queixas para ele. E aí a palavra nos revela que quando Samuel vai apresentar para o povo, vocês querem um rei? Tá bom, mas eu vou explicar para vocês o que acontece quando uma nação tem um rei como governante. O que acontece no nosso meio. E mesmo Samuel apresentando para o povo tudo o que aconteceria caso eles elegessem um rei, eles não quiseram saber. Eles quiseram um rei humano. A supremacia do Senhor não estava sendo... Naquele momento, eu entendi como se eles não estivessem dando o devido valor para a supremacia do Senhor, como eles precisavam dar. E aí, lá no capítulo 1 Samuel 8, no 19, ainda nos fala assim: o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá em guerra. E aí eu fiquei pensando assim, como Deus é misericordioso, como o Senhor, Ele, mesmo às vezes nós sendo falhos, pecadores, mesmo a gente às vezes não tendo a fé que o Senhor esperava que eu e você tivesse, o Senhor vai lá e mesmo assim atende o pedido daquele povo e fala para Samuel: Samuel, faça tudo como esse povo está pedindo. Que foi o que a gente vai ler agora um pouquinho mais à frente, né? Que o Senhor fala para Samuel, fala assim: eu vou te mostrar quem é que você vai ungir como rei. E aí é onde Samuel encontra Saul. Quando Samuel encontra Saul, quando eu estava meditando aqui, a palavra fala que Quis, o pai de Saul, né? Era um homem rico e de grande influência da tribo de Benjamim. Isso está em 1 Samuel 9, igreja. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul. E a palavra fala que Saul ele era jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. A palavra fala que a aparência de Saul chamava a atenção. E o Senhor escolheu Saul para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Olha eu fiquei pensando, falei assim, que vantagem, que bonito, que lindo. Era para ele ter ficado
feliz, ter se sentido encorajado, porque a palavra fala que ele era um homem de boa aparência, que ele era valente. Mas quando a gente medita na palavra, e naquela época quando o Senhor ordenou que fosse feito um sorteio para que fosse eleito o rei. E aí o que acontece? Nesse sorteio, a família de Saul, ela foi eleita. E quando eles foram procurar Saul, aonde estava Saul? Escondido no meio das bagagens. E aí isso mostra que ele ficou temeroso com a responsabilidade que estava vindo sobre ele. Mas o povo foi lá, pegou ele, apresentou ele, e a palavra fala que apresentou ele no meio do povo e ungiu Saul como o rei de Israel. A palavra fala, quando a gente medita no livro de 1 Samuel 10, a palavra nos conta um pouquinho de como foi esse início do reinado de Samuel. E fala que ele foi muito bem sucedido. Ele foi obediente, ele ouviu as instruções, ele foi um guerreiro muito valente. Mas, igreja, de repente, tem um detalhe. Lá em 1 Samuel 10, 9 e 13, abram aí para vocês acompanharem comigo, por favor. A palavra fala, Samuel 10, diz que Saul profetiza pelo Espírito de Deus. Então era uma confirmação de que a unção que Samuel tinha feito em Saul estava sendo selada, porque o Espírito do Senhor se apoderou sobre Saul. E a palavra nos fala que 1 Samuel 10, 9. Quando Saul se despediu e virou as costas para se afastar, Deus mudou o coração de Saul. E todos os sinais profetizados por Samuel se cumpriram naquele dia. No momento em que Saul, o empregado, chegaram a Gíbea, viram os profetas que vinham ao encontro deles. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele também começou a profetizar no meio deles. Olha que bonito, igreja, que lindo. Ele recebeu a unção por Samuel, e o Espírito de Deus se apossou dele a ponto de falar para ele: filho valente, eu estou com você, eu estou adiante de tudo que você for fazer. E aí, essa parte é bem bonita, né, de Saul. Quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente aprende, porque quando a gente escuta as pregações sobre Saul, a gente vê só aquela parte mais escura da vida dele, né? Mas hoje o Senhor, ele me trouxe para essa parte, onde ele era um rei que ele tinha tudo para dar certo, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua desconexão com o Senhor, por ele querer fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele, ele pôs o seu reinado a perder, porque a palavra nos revela que na primeira desobediência, Deus já decretou que o reinado dele não ia prevalecer. E olha o quão sério é, igreja, quando nós agimos de forma desobediente, de forma desorientada, quando a gente está desalinhado com a vontade do Senhor. O Senhor tinha planos perfeitos para aquele rei. O Senhor, ele era o primeiro rei de Israel, ele tinha tudo para a família dele e ele vencerem e terem um testemunho de vida grandioso para edificar a minha e a sua vida. Mas essa noite a gente aprende com ele, com a forma como ele viveu, que nós não podemos ter uma obediência superficial, que a gente não pode ser desobediente, que o Senhor não quer a minha obediência e a sua pela metade. O Senhor não quer eu e você desagradando ele em alguns assuntos e em outros sendo 100% perfeitos. O Senhor, essa noite, ele chama eu e você para alinhar a nossa vida com a vontade dele e falar para mim e para você que ele nos encoraja a largar toda desobediência, seja ela em qual área que for, da minha e da sua vida, e segurar firme na mão dele, porque ele tem planos e projetos para mim e para você. E aí a gente vai aprender que quando o Espírito de Deus se apodera de Saul, Saul, ele passa por uns processos, né, que é para ser testado se ele vai ser obediente ou não, e ele mostra que ele está na obediência quando ele não conta para ninguém que ele foi ungido de forma secreta, mas que o Senhor ia preparar o momento certo para ele ser ungido na frente de todos. E ele tem a oportunidade de contar sobre a sua unção para o seu tio, mas ele não faz isso. Então ele começa a ser provado, e aí
chega um momento dele ser aclamado como rei, né? Dele ser reconhecido, dele começa a enfrentar guerras. A palavra lá em 1 Samuel 11 nos diz que ele derrota os amonitas e é confirmado como rei. Quando ele vence na guerra e ele derrota os amonitas, isso prova para aquele povo que o Senhor estava com Saul e que ele é confirmado naquele momento como rei de Israel. E aí a palavra lá em 1 Samuel 13 começa a falar para mim e para você quais foram as desobediências que ele teve e que começou a causar a queda do reinado dele. Então, abra a Bíblia de vocês lá em 1 Samuel 13. Saul desobedece a Deus e Samuel anuncia o fim do seu reinado. Saul havia reinado 1 ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele escolheu 3.000 soldados especiais de Israel e levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros 1.000 ficaram com Jonatas, filho de Saul, em Gíbea, na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para sua casa. Jonatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Geba. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando que todos os hebreus fiquem sabendo disso. E todo o povo de Israel ouviu esta mensagem: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados com areia da praia. Eles acamparam em Micmas, que fica a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos, e outros entre rochas e mesmo em túmulos e nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com eles estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias. Guardem essa informação, igreja. Samuel pediu para Samuel aguardar quantos dias? 7. Mas, como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá sacrifício queimado e as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, mas juntamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Saul esperou Samuel, igreja? Não. Então aí já mostra, né, um sinal de desobediência da parte de Saul. E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. O que ele fez? Não pediu auxílio do Senhor. Eu não pedi o auxílio do Senhor, por isso senti a necessidade de oferecer sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. E aí eu fiquei pensando um pouco a respeito dessa palavra, e eu falei assim: o Senhor sempre vai designar pessoas para ajudar a mim e a você, para orientar, para nos conduzir. O Senhor sempre vai levantar pessoas para nos conduzir, para mostrar quando a gente está errando. E Samuel era uma pessoa que estava sempre ao lado de Saul para orientar, para conduzir, mas num momento de desespero, num momento de guerra, de afronta, o que ele faz? Ele não
não pergunta para o Senhor o que é para ele fazer, não espera, não cumpre as ordenanças, porque Samuel pediu para ele esperar por ele, e ele não cumpre. E aí ele faz o quê? Ele recebe essa resposta de Samuel. Samuel vira para ele e fala assim: você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. Igreja, que nós não venhamos agir como tolos. Nós temos a palavra para nos direcionar, nós temos a palavra para conduzir os nossos passos. A gente tem liberdade para orar, para falar com o Senhor, para entregar as nossas aflições para eles. Que a gente não venha agir como um tolo. O Senhor fala para mim e para você essa noite: não haja como um tolo. Mas, olha o que aconteceu. Agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gíbea, na terra de Benjamim. E eu fiquei... Os mandamentos do Senhor, eles são importantes, e a importância dos mandamentos do Senhor, ela não tem prazo de validade. Elas são mais atuais do que eu e você possa imaginar. Então, se a gente tem alguma dúvida do que o Senhor espera da minha postura e da postura de vocês, vão lá meditar nos mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor alinham os nossos passos, endireita as nossas veredas, né? E aí, quando Samuel anuncia para Saul que ele não vai mais reinar, que o reinado dele termina ali, a palavra fala para nós lá em 1 Samuel 15, que passou-se por algum tempo e Saul desobedece novamente ao Senhor. E aí Samuel reafirma que Deus já rejeitou ele. E aí lá em 1 Samuel 15 nos diz assim: um dia Samuel disse a Saul: o Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel. E assim eu fiz, por isso ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas porque não permitiram meu povo de atravessar o território atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Disse Saul. Diante disso, Saul reuniu o seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem serão destruídos juntos a eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa e era inútil. O Senhor então disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. E aí vem essa parte que eu gostaria de ler para a igreja, que eu fiz algumas anotações sobre essa característica da obediência aqui de Saul. Saul, ele obedeceu às ordens do Senhor até certa parte. O Senhor falou que não era para poupar nada, que era para matar todos. E ele foi, e diante dos olhos deles, ele poupou o rei e os gados que eram formosos, né? Os gados, a palavra fala que é os gados gordos. E aí, eu fiz uma listinha aqui sobre as características de uma obediência superficial. E aí, obedecer apenas em algumas coisas, ignorando outras,
que são importantes. Saul, ele obedeceu só em algumas partes, as outras ele ignorou. Mas ele ignorou quem, igreja? As ordens de quem? Do Senhor. E aí, obedecer apenas quando é conveniente ou vantajoso, escolhendo o momento e a forma da obediência, em vez de se submeter totalmente à vontade de Deus, é uma obediência condicional. E o Senhor não está interessado que eu e você tenhamos uma obediência condicional. Senhor, eu só vou obedecer se o Senhor mantiver o meu reinado. Eu só vou obedecer se o Senhor abrir a tal porta. Não, o Senhor não está interessado nesse tipo de obediência. Se eu e você obedece dessa maneira, essa noite nós estamos num culto de libertação e é o momento da gente entregar no altar do Senhor toda a desobediência da nossa parte. O Senhor, Ele quer a nossa obediência por completo. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você de forma genuína. Ele quer conduzir os nossos pensamentos, as nossas atitudes de forma por inteiro. Ele não está interessado na nossa obediência pela metade. E aí, o que aconteceu? Saul, ele demonstrou que ele estava interessado em obedecer ao Senhor só enquanto ele era vantajoso. Quando ele corria algum certo tipo de risco, ou ele poderia levar alguma vantagem em algo, ele colocava a mãozinha dele na frente. E às vezes o Senhor vai pedir da minha parte, da sua obediência por completo. E a gente vai ser testados se a gente está apto ou não. Porque quando a gente obedece, o Senhor derrama uma bênção sem medida sobre a minha e sobre a sua vida. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa desobediência de Saul. Ele descartou completamente a unção que ele recebeu. Ele não valorizou o fato dele ter sido escolhido pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel. Ele não só desobedeceu, ele não só atendeu só às vontades dele, como ele descartou tudo aquilo que o Senhor tinha depositado nele. E aí, eu fiz umas anotações aqui que olha o que aconteceu, o que aconteceu com a desobediência de Saul. Saul, ele rejeitou a unção. E a unção, o que significou a unção de rei sobre Saul? A unção era um selo visível da aprovação de Deus sobre uma pessoa. Quando Deus escolheu Saul para reinar, o Senhor estava mostrando para o povo dele que ele era alguém escolhido por ele. Então, que ele era alguém de confiança até então da parte do Senhor. E aí, é como se Deus estivesse falando para aquele povo: esta pessoa que eu escolhi, Saul, é o instrumento que eu vou usar a partir de agora. Vocês não estão pedindo um rei? Então é esse o escolhido. E aí Saul, ele também põe tudo a perder quando ele não entende que a unção que ele recebeu separou ele do povo. A unção fez com que aquela unção que desceu sobre ele marcou ele como alguém pertencente a Deus. E o óleo que desceu sobre ele, que era o óleo que descia sobre os reis naquela época, separava ele. Ele não poderia mais ter uma atitude igual a que ele tinha quando ele era só um jovem, um moço. Ele precisava ter uma postura, uma mudança de comportamento, mas ele rejeitou isso também. E aí ele também rejeitou aquela unção que desceu sobre ele, porque aquela unção estava capacitando ele, estava dando poder e sabedoria para ele, além do natural. É que nem quando a gente lembra de Sansão. Sansão, ele foi ungido para quê? Para guerrear. Davi, ele foi ungido o quê? Para governar. Eliseu, para profetizar. E eu anotei aqui que Saul, ele foi ungido para reinar, mas ele não entendeu e ele descartou essa capacitação que estava vindo do céu. E aí ele esqueceu também que a unção, ela protegia ele, porque quem é ungido pelo Senhor carrega a presença, e a presença do Senhor é um escudo. Porque lá em Salmo 105:15 diz: não toquei nos meus ungidos. E ele descartou isso também. Ele descartou essa proteção. Ele achou que pela força do braço dele era melhor. E a unção de Saul também desconectou ele do céu. Porque quando o óleo desceu sobre ele, a palavra fala que aquele momento uniu o céu e a terra. E aí
foi aonde o Espírito do Senhor fluiu sobre ele, foi o que a gente leu aqui, que o Espírito de Deus se apossou dele, e ele rejeitou isso. A partir do momento que ele começa a andar de forma desobediente, ele estava rejeitando essa conexão com Deus. E aí, ele também rejeitou a autoridade que ele tinha recebido. Igreja, nós temos autoridade para profetizar. Quando nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, quando nós nos batizamos, quando a gente muda o nosso modo de viver, a unção, o Espírito Santo está sobre nós, nós recebemos uma unção especial do céu. Nós somos ungidos, eleitos do Senhor. E o que a gente tem feito com tudo que o Senhor tem depositado em nós? Qual a forma como que a gente tem vivido? E aí mostra, a palavra aqui também nos mostra que ele descartou toda a autoridade que ele recebeu. Porque quando o Senhor, ele nos unge, ele nos dá autoridade e ele faz com que as nossas palavras se tornem flechas ao Espírito. Ele era um guerreiro valente, ele vencia as guerras, mas ele foi perdendo a autoridade a partir do momento que ele foi tomando a frente de tudo que não era para ele fazer. E aí eu fiz uma observação aqui que a unção, ela é a assinatura de Deus sobre um chamado. É como se Deus estivesse assinando na vida de Saul. Você foi chamado por mim. Você foi escolhido por mim. Mas ele fez o quê? Ele rejeitou a Deus. Ele rejeitou o chamado dele. E eu pus uma observação que assim, a unção, ela não é uma mágica, ela é responsabilidade. E aí a gente precisa agir com responsabilidade. O Senhor, ele esperava de Saul uma postura de responsabilidade, atitudes de responsabilidade. Mas Saul, ele colocou tudo a perder. E aí a palavra, ela fala para nós, lá em 1 Samuel 15, no finalzinho, 34, fala que depois de tudo isso que aconteceu, de toda a desobediência de Saul, a palavra fala assim: depois disso Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Então a palavra fala que Deus ficou triste, igreja. Deus ficou triste com a postura de Saul, com a forma como ele agiu, com a forma como ele levou o reinado dele, com a forma como ele descartou tudo que Deus confiou a ele. E aí essa noite o Senhor, ele nos lembra que a gente possa andar em obediência, que a gente não venha descartar tudo aquilo que o Senhor depositou em nós, que a gente não venha ter uma obediência superficial, atender o Senhor até determinado ponto, que a gente venha se avaliar, que a gente venha perguntar para o Senhor: Senhor, aonde eu ainda estou sendo desobediente? O que precisa melhorar? O que eu ainda não confio 100%? Porque o Senhor, Ele está interessado em nos ajudar a organizar as nossas emoções, a ajudar a organizar a forma de viver, e principalmente que nós tenhamos um relacionamento genuíno com Ele. Então, igreja, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Senhor, a sua palavra falou conosco, meu Deus, meu Pai. A gente aprendeu que o Senhor nos entrega grandes planos, grandes projetos. E às vezes a nossa forma de agir, a gente coloca tudo a perder. A gente age de forma desordenada, desalinhada. A gente não consulta o Senhor. A gente é desobediente. Por isso nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que nós possamos entender que o Senhor está interessado na nossa obediência, na nossa fidelidade. Que a gente possa buscar, Senhor, te agradar, Senhor, de forma completa, não só pela metade. Em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra do nosso meio todo espírito de desobediência, de rebelião. Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade para a nossa vida, Senhor, que perca a força, que a gente tenha coragem, ousadia para rejeitar, para
não aceitar, Senhor, comportamentos desobedientes, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente venha valorizar aquilo que o Senhor deposita em nós. O Senhor confiou a nós grandes coisas e muitas das vezes nós anulamos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, nós não valorizamos, meu Deus. Por isso, nessa noite, Senhor, me ajuda os meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pela rica oportunidade.